Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estogel, sou o professor Horácio. Bora para mais uma aula de história hoje falando sobre iluminismo, tema extremamente importante para o seu vestibular. Quero começar dedicando essa aula aos meus alunos do Colégio Jean Piaget, do segundo ano médio, também os alunos do oitavo ano do Colégio Objetivo e do Colégio Ruth Neves, que são os alunos que estão estudando esse conteúdo nesse momento, e também para você que está se preparando para o vestibular, ok? Espero que vocês aproveitem o conteúdo. O tema é iluminismo, nós vamos fazer basicamente um retorno ao Renascimento, né? Nós podemos dizer de alguma forma que as raízes do iluminismo, que é um pensamento baseado na razão e na ciência, é um movimento filosófico, né? Que coloca a ciência e a razão acima da religião, acima da sociedade do antigo regime, que é essa sociedade dominada então pela nobreza e pela igreja durante todo esse processo da Idade Média para a Idade Moderna. E os filósofos iluministas, então, eles eram basicamente críticos, então, da intervenção do Estado na economia, da intervenção da igreja na educação, entre outras coisas. Quando nós falamos em Renascimento, os humanistas, classicistas do século XVI, de uma certa forma, são precursores, sim, do iluminismo, claro que não nas mesmas proporções do século XVIII. Nós temos, principalmente no século XVII, as revoluções inglesas, né? A Revolução Gloriosa, que derruba, então, o absolutismo na Inglaterra, impondo uma monarquia constitucional parlamentarista. O pensador John Locke, fazendo, então, uma análise da Revolução Gloriosa, ele basicamente escreveu ali um sistema de poderes, né? Onde não deveria haver um governo despótico, um governo autoritário, mas instâncias de governo, né, fazendo ali uma independência entre eles, criando um governo então que seria mais próximo de uma democracia ou de um governo representativo. Nós temos então a figura de John Locke sendo o grande inspirador do Montesquieu, do Barão de Montesquieu, que foi depois o autor do livro O Espírito das Leis, que cria então um sistema de três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, que é um sistema de governo que a maioria dos países hoje utiliza, inclusive nós aqui no Brasil, utilizamos esse sistema de governo baseado então no executivo, legislativo e judiciário, tá certo? Bom, nós temos então uma ideia básica aqui do iluminismo, movimento que ficou conhecido como iluminismo ou ilustração, e o século XVIII então ficando conhecido como o século das luzes. Esse movimento basicamente defendia o uso da razão em oposição à tradição do pensamento religioso, acreditava no progresso da ciência, condenava o absolutismo, condenava a intervenção do Estado na economia, condenava os privilégios parasitários, né, do clero, da igreja e da nobreza, e defendiam uma sociedade com certeza burguesa, né? Importante que vocês entendam que a maioria dos filósofos iluministas, apesar de pregarem uma certa igualdade, né, governos mais democráticos, assim por diante, foram governos que não eram em si a favor, foram pensadores que não eram em si a favor de uma igualdade de classes, certo? Eles previam um governo censitário, onde os mais ricos, mais poderosos, os donos dos meios de produção, pudessem, então, governar uma vanguarda intelectual burguesa, vamos dizer assim, pudesse assumir o controle do poder, assim como ocorreu na Inglaterra do século XVII para o XVIII, tá certo? Nós, de uma certa forma, podemos dizer também que os grandes cientistas desse período, né, do século XVII, XVIII, Isaac Newton, Francis Bacon, esses grandes matemáticos, físicos, eles vão, então, dar uma base científica para o iluminismo, né? Podemos dizer que a razão matemática, somada à observação e à investigação, elas vão ser a base material aí do pensamento iluminista, que vai ser depois compilado na enciclopédia lá dos filósofos Diderot e D'Alembert, que fizeram então um livro, vamos dizer assim, compilando toda a ciência desenvolvida pelos pensadores daquele processo histórico, desde o fim do Renascimento até propriamente o Iluminismo. Essa enciclopédia e esses pensadores que organizaram esse livro, eles eram de um mundo essencialmente progressista, acreditavam no progresso da ciência, acreditavam no progresso
do capitalismo, vamos dizer assim, né? E queriam, obviamente, uma nova fase econômica que substituísse o mercantilismo pelo capitalismo liberal. Bom, citando um pouquinho de alguns pensadores, nós temos então, já citei o Montesquieu, que criou um sistema de 3 poderes, né, que nós usamos até hoje. Nós temos também o Voltaire. Voltaire era basicamente um grande crítico ali da nobreza, né, dos privilégios do antigo regime. Antigo regime, então, entenda, primeiro estado clero, segundo estado nobreza, terceiro estado burguesia. O Voltaire, então, era um grande crítico desse sistema, ele era principalmente crítico da igreja e da interferência da igreja no conhecimento, e ele pregava, então, uma educação pautada pela razão e pela ciência como única forma de chegar ao conhecimento pleno. E nós temos, dentre esses pensadores, um que nos chama bastante atenção, talvez seja o mais radical e o mais voltado, o mais aberto a uma adesão popular do iluminismo, que é o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, no seu livro A Origem da Desigualdade entre os Homens, ele vai compreender que o homem natural é bom e o que o torna ruim é a sociedade. E aí ele vai dizer com isso que, de uma certa forma, o governo precisa ser popular, ou seja, é necessário que haja o voto, haja o direito das pessoas se insuflarem, inclusive, contra os governos, caso esse governo não seja bom para as pessoas. É importante, então, entender que, de todos os filósofos, o único mais popular, mais voltado aí a um governo democrático, vamos dizer assim, foi o Rousseau. Ele pode ser considerado, inclusive, um precursor das ideias socialistas do século XIX. Tudo bem? Falando um pouco sobre os economistas, nós temos os fisiocratas franceses, com a ideia de que a economia é regida por leis naturais, assim como os outros campos, e nós entendemos que os fisiocratas, eles pensavam que a agricultura era a grande geradora de riquezas do homem e do mundo. Quesnay, Turgot foram os grandes pensadores fisiocratas franceses. A palavra fisiocrata significa, então, leis da natureza, né? Relacionados, então, a uma ordem natural que a economia deveria ter, ou seja, já eram liberais, acreditavam no liberalismo econômico, queriam o fim da interferência do Estado na economia. Nós temos a máxima do liberalismo econômico no pensamento de Adam Smith. Adam Smith escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. Nesse livro ele questiona os fisiocratas, ele diz que a riqueza não é gerada nem pela agricultura, nem pelo mercantilismo, nem pelo comércio, mas é gerada pelo trabalho. Então, apenas com o fim da interferência do Estado na economia e com o trabalho livre é que as pessoas, de fato, conseguiriam alcançar um nível maior de felicidade, um nível maior de desenvolvimento material, intelectual e assim por diante. Então, Adam Smith, ele é o pai do liberalismo econômico, o pai do liberalismo capitalista do mundo atual. Ou seja, livre comércio, livre concorrência, a ideia do lucro como o grande objetivo da sociedade, né, o consumo e assim por diante, tá certo? Um pouco desses pensadores acabou influenciando, curiosamente, os absolutistas ali do final do século XVIII, que tentaram sobreviver por mais um tempo após a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, se vocês ainda não estudaram, vão estudar, ela derruba os reis na França, principalmente Luís XVI, né, que foi, inclusive, guilhotinado, foi assassinado durante a Revolução. E era marca o fim, então, do absolutismo na França. Há uma tentativa de restauração e de refortalecimento do antigo regime nos países que ainda tinham absolutismo. E esse absolutismo vai ficar conhecido como despotismo esclarecido. O que significa despotismo esclarecido? Não se altera o tamanho do poder que os reis tinham, eles continuam tendo um poder absoluto, os privilégios da nobreza continuam a existir, entretanto, esses reis vão se apropriar de valores iluministas para tornar a administração pública dos seus governos um pouco mais racional, mais moderna, mas mais eficiente. Então, nós tivemos vários exemplos na Rússia, na Áustria, com a abolição de alguns privilégios, com a ampliação de direitos civis. Nós tivemos um aumento da participação burguesa nesses governos absolutistas, tanto na Espanha de Carlos III, quanto em Portugal de José I. Nós vamos ter as companhias de comércio,
Nós vamos ter, então, algumas medidas que caracterizam esses últimos reis, né, do período absolutista moderno como despotismo ilustrado ou despotismo esclarecido. Há uma certa polêmica, né? Muita gente vai negar, dizendo que o absolutismo, na verdade, né, se aproveitou desse momento para tentar estender e aumentar, ampliando então o seu poder, e que, na verdade, não poderiam ser chamados de déspotas esclarecidos ou iluministas, certo? O fato é que alguns governos incorreram, então, nessa tentativa de tentar se manter por mais tempo no poder. O iluminismo influenciou diretamente, então, a Revolução Inglesa, do século XVII, influenciou a independência dos Estados Unidos, influenciou diretamente a Revolução Francesa e todas as revoluções do século XIX, as independências da América, as revoluções operárias e burguesas do século XIX, todas vão partir, então, das ideias criadas pelos pensadores iluministas. Espero que você tenha entendido essa aula. Se você gostou, deixa um like no vídeo e compartilhe aí com seus colegas. E até a próxima aula, galera. Eu agradeço muito. Tudo de bom aí para vocês.